Será que existe alguma possibilidade do Zenit pagar cerca de 120 milhões de reais ao Corinthians e levar de volta o atacante Yuri Alberto? Gaviões da Fiel soltou nota fortíssima exigindo o afastamento imediato do vice-presidente Armando Mendonça, e o zagueiro André Ramalho pode ser mais um jogador do sistema defensivo do Corinthians a se transferir para o Internacional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possibilidade de saída. O zagueiro André Ramalho pode ser mais um jogador do sistema defensivo do Timão a se transferir para o Internacional. No início dessa temporada, o Corinthians acabou emprestando o criticadíssimo zagueiro Félix Torres para o Internacional de Porto Alegre. Um valor de compra foi fixado, algo na casa de 20 e poucos milhões de reais, se o Internacional quiser comprar o jogador, ficar com o atleta a partir do ano que vem. O contrato de empréstimo vai até o final desse ano. E nós temos mais um zagueiro que está sendo criticado e não está bem. Estamos falando do André Ramalho. André Ramalho, que chegou ao Corinthians em 2024, chegou e rapidamente ganhou a confiança do Ramon Dias, na época que era o treinador. Depois teve bons momentos com o Dorival, mas foi perdendo espaços, e hoje com o Fernando Diniz, o André Ramalho acabou se tornando um reserva imediato. Inclusive, em alguns jogos que ele fez, ele acabou não indo bem, acabou falhando e está sendo bastante criticado. Nos últimos dias, surgiram informações de uma possível saída do André Ramalho. Segundo informações do jornalista Thiago Rodrigues, o Internacional de Porto Alegre pode ser o destino do zagueiro. Pelas informações, o Internacional, através do Fabinho Soldado, ex-executivo de futebol do Timão, já consultou, teve as primeiras conversas em relação ao André Ramalho, e que o Corinthians não deverá dificultar uma saída do jogador, principalmente pela questão salarial. Até o momento não temos nada avançado, destacando que a janela de transferência está fechada somente depois do dia 20 de julho, mas pelas informações, conversas já estão acontecendo. A minha opinião quanto a essa informação do Thiago Rodrigues, que o Internacional tem interesse no André Ramalho, que conversas já estão acontecendo, é a seguinte. Primeiramente, quando o Félix Torres foi para o Internacional, muitos ficaram satisfeitos pela saída do jogador. Lembrando que o Félix Torres é o zagueiro mais caro da história do Corinthians, inclusive gerou o transfer ban que ficou por quase 5 meses, o Corinthians tendo que pagar mais de 40 milhões de reais ao Santos Laguna. Na questão do André Ramalho, o André Ramalho, sinceramente, para mim, é um jogador que tem uma enorme capacidade para grupo, uma enorme capacidade para elenco, mas infelizmente nos últimos jogos, as oportunidades que ele teve, ele não foi nada bem. Eu, sinceramente, acredito que é algo que o Corinthians tem que pensar em muito, se realmente tiver interesse em emprestar o André Ramalho para o Internacional, principalmente pela falta de jogadores. O Corinthians não tem muitos nomes para a posição. Hoje os titulares são Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, o João Pedro Tchoca, que é uma opção, acabou fazendo uma cirurgia, absolutamente, que quando voltarmos já no final do mês de julho já vai estar à disposição. O Iago, que é um jovem zagueiro, já está treinando com o grupo, então o problema é que é um Corinthians que não tem muitas peças, mas também é um Corinthians que visa cortar gastos, e o André Ramalho acaba sendo um jogador caro. Enfim, eu particularmente não vejo assim com tanta facilidade as coisas avançarem, mas vamos aguardar e vamos ver o que realmente vai acontecer. E agora vamos falar sobre forte nota dos Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel se manifestou no sábado 6 de junho e emitiu uma nota fortíssima, exigindo a saída imediata, o afastamento imediato
do vice-presidente Armando Mendonça. O Armando Mendonça, conforme acompanhamos nos últimos dias, acabou sendo indiciado pelo Ministério Público naquele caso Nike, sumiço de materiais esportivos, que se tornou investigação do Ministério Público. O Armando acabou sendo indiciado, absolutamente que vai ter oportunidade de se defender e tudo mais, e na última sexta-feira, dia 5 de junho, um grupo de associados e conselheiros entraram com um pedido de impeachment dele, inclusive o afastamento imediato. E o Gaviões da Fiel, no sábado, dia 6, acabou soltando uma nota exigindo também o afastamento imediato do vice-presidente. Vamos para a nota do Gaviões da Fiel, mais uma nota pesada da maior torcida organizada do Corinthians. Gaviões exige afastamento de Armando Mendonça. O Gaviões da Fiel torcida cumprindo o seu papel histórico de defesa intransigente do Esporte Clube Corinthians Paulista exige o afastamento imediato do segundo vice-presidente Armando Mendonça. Entre os elementos que motivam esse posicionamento está o episódio envolvendo a Nike, patrocinadora do clube, que levantou sérias preocupações quanto à condução e à lisura das relações institucionais. A gravidade do momento compromete a credibilidade da atual gestão e expõe o Corinthians a riscos que não podem ser ignorados. Além disso, Armando Mendonça foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por supostos crimes de furto qualificado de recursos do clube, coação no curso do processo e apropriação indébita. Há registros de apurações internas, pareceres de auditoria e manifestações da Comissão de Justiça que apontam para irregularidades relevantes. Ressaltamos que o dirigente terá pleno direito ao contraditório e à ampla defesa, como garantido a qualquer cidadão. Entretanto, diante da natureza das acusações e do contexto atual, não há mais condições políticas e institucionais para a manutenção de Armando Mendonça no exercício do cargo. Cabe destacar que o próprio Armando Mendonça, em episódio anterior, defendeu o afastamento de dirigentes sob investigação, o que torna sua permanência nesse momento incoerente com a postura que já sustentou publicamente. A situação se agrava com a formalização de pedido de impeachment por conselheiros, evidenciando que a crise atingiu um nível crítico. A continuidade no cargo, nesse cenário, representa um fator de instabilidade e desgaste ainda maior para a imagem do clube. Reafirmamos que o Corinthians está acima de qualquer interesse individual. A transparência, a ética e o respeito à sua história devem prevalecer. Por isso, reiteramos a exigência de afastamento imediato, como medida necessária para proteger a instituição e preservar a sua credibilidade. Então, Gaviões da Fiel não perdeu tempo, está exigindo o afastamento imediato do vice-presidente Armando Mendonça. A minha opinião quanto a essa nota do Gaviões da Fiel é a seguinte: o Gaviões da Fiel foi extremamente correto, cirúrgico nessa nota. Por quê? Porque o próprio Armando Mendonça, em um passado recente, ele citou que um político investigado, uma pessoa envolvida com a polícia, Ministério Público, não poderia continuar no cargo. E como está na nota do Gaviões, chegou a vez dele. Então o Gaviões está exigindo imediatamente o afastamento do Armando Mendonça. No vídeo anterior que eu falei sobre isso, inclusive citando que a gestão Osmar Stabile, em menos de 2 meses, já teve 2 pedidos, aliás, 3 pedidos de impeachment, 2 contra o Osmar Stabile e 1 contra o Armando Mendonça, a melhor forma, a melhor escolha é se afastar. Se afasta. Durante as investigações, provando tudo certinho, ainda estando dentro do período da gestão, aí retorna. Mas não dá para continuar. Tudo isso, pedidos de impeachment e tudo mais, dirigente denunciado pelo Ministério Público, tudo isso, para mim, vai alimentando cada vez mais e vai aproximando a intervenção judicial. Eu já falei para vocês que a intervenção não é se, mas quando teremos. Então, é algo que, aos poucos, vai se alimentando cada vez mais. Volto a dizer para vocês, para mim, correto, sinceramente, o posicionamento do Gaviões. Claro que essa nota acabou causando abalo dentro do Parque São Jorge. Muitos ali até não imaginavam que tão rapidamente o Gaviões já iria se posicionar em relação a esse caso do Armando Mendonça. Então, mais uma nota do Gaviões
mais um posicionamento da maior torcida organizada do Corinthians de forma correta, que mais uma vez abalou o Parque São Jorge. Agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Lembrando que no início da próxima semana, o presidente de exercício do Conselho Deliberativo, o Leonardo Pantaleão, deverá tomar alguma providência em relação ao pedido de impeachment feito contra o Armando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Zenit. Será que tem alguma possibilidade do clube russo pagar 120 milhões de reais ao Corinthians e levar de volta o atacante Yuri Alberto? O Yuri, nas últimas semanas, desde o mês passado, mais precisamente quando ele disse que quer ir embora, que acabou o ciclo, claro que a questão saída dele vem tendo muitas atualizações. Jogador que tirou cidadania italiana e tudo mais, inclusive até com possibilidade de defender a seleção da Itália. Agora, com o futebol parado, ainda não estamos no período das janelas, aliás, abertas, mas claro que algumas movimentações já vão acontecendo. Tivemos uma atualização importante envolvendo o Yuri Alberto, uma ligação dele com o Zenit. Primeiramente, o auxiliar técnico do Zenit, o brasileiro William Oliveira, deu uma entrevista e fez vários elogios ao Yuri Alberto, dizendo que é um jogador que todo mundo precisa, elogiando demais o Yuri Alberto, e até revelou alguns detalhes da época que o Yuri acabou tendo a decisão de deixar o Zenit quando começaram os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. O jogador acabou se transferindo para o futebol brasileiro. Mas da onde que vem a questão Zenit de repente pagar pelo Corinthians? O jornalista Samir Carvalho trouxe uma informação que o Zenit consultou a atual gestão, perguntando valores sobre o Yuri Alberto, pedindo informações sobre, de repente, o quanto que o Corinthians aceitaria vender a nossa parte, que fala, se alguém fala que, uns falam que é 45%, outros falam que o Corinthians tem 50%, mas pelas informações do Café do Setorista, o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu cerca de 120 milhões de reais ao Zenit para uma possibilidade de venda do Yuri Alberto. Sabemos que hoje esse é o valor que o Corinthians pretende para negociar o jogador. Pelas informações ainda do Samir, o Zenit achou esse valor muito alto e devido a isso as conversas elas não vão avançar. Eu vou ser muito sincero com vocês, o Zenit pode, em determinado momento, ter entrado em contato com o Corinthians, tendo alguma curiosidade em relação ao Yuri? Absolutamente que sim, mas para o jogador, para o atleta, de repente, voltar para o futebol russo não seria nada interessante, e claro, para o Corinthians também não, a não ser que, de repente, o clube russo pagasse os devidos valores ao qual o Corinthians quer pelo atleta. Minha opinião quanto a essa informação do Samir, que o Zenit buscou informações sobre o Yuri Alberto, é a seguinte. Primeiramente, se tem alguém que teve lucro e ainda é o que tem as maiores chances de lucrar com o Yuri Alberto, é o Zenit. Então, sinceramente, eu não duvido que isso realmente tenha acontecido. Primeiramente, o William Oliveira falou sobre o Yuri, o auxiliar técnico lá do Zenit, que é brasileiro, fez questão de fazer elogios ao Yuri Alberto. Aí vem a questão. Pelas informações, o Corinthians acabou pedindo cerca de 120 milhões pela porcentagem que o Corinthians tem. O Zenit pagaria 120 milhões? Absolutamente que não. O Zenit, eu acredito que pagaria 50%, 60% disso. Quando o Yuri ficou em definitivo, o Zenit levou Duqueiroz, Robert Renan, porcentagem do Pedrinho, que hoje está arrebentando lá, goleiro Ivan, Gustavo Mantuan, um pacotão de jogadores. Por isso que eu falo para vocês do lucro. O Zenit pagou cerca de 120 milhões pelo 100% do Yuri. Então, sinceramente, eu não duvido que isso realmente tenha acontecido. Acredito que tenha acontecido. Para o Corinthians, por exemplo,
vender a porcentagem que o clube tem pelo Yuri Alberto, sendo o valor que o clube quer, sinceramente, não vai fazer diferença, por exemplo, para onde o Yuri for. Agora, na parte do Yuri, eu não acredito que ele iria para o Zenit. Primeiramente, eu acredito que o Yuri está buscando uma forma de, no mínimo, se transferir para o futebol italiano, depois dos rumores que ele tirou a cidadania italiana, que ele tem até a possibilidade de jogar pela seleção da Itália. O Zenit, por exemplo, os clubes da Rússia, eles estão banidos dos principais campeonatos da Europa, como, por exemplo, a Champions League. Então, para o atleta, não seria nada viável, mas o Zenit buscar informações e, de repente, tentar alguma coisa, eu não duvido que realmente tenha acontecido, mas absolutamente que eles não pagariam os 120 milhões que o Corinthians quer, e sinceramente, hoje, pelo que o Yuri Alberto disse, declaração, para mim ele se desvalorizou, os clubes europeus sabendo a necessidade que o Corinthians tem, sinceramente eu acredito que vai ser muito difícil o Corinthians conseguir vender por esse valor na casa de 120 milhões. Chegaram uma proposta ali de 90, chegando próximo dos 100, eu acredito que o Corinthians vai liberar o jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!